Vamos lá! Nossa conversa de hoje é com o Isis. Convidando o Isis aqui e já iniciamos a nossa conversa. Vamos juntos! Bora, bora, bora! Ajustando a câmera aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estamos começando. Bora, Isis. Vamos. Aí. Isis, querido, já estou te vendo. Enviando convite. Solicitação aqui, bora. Aí. Boa. Eu também vou ajustar minha câmera aqui. Eita! Um pouquinho mais pra cima. Aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olá, boa Isis! noite. E aí, tá me vendo? Me vê? Me ouve? Estou sim, vocês estão me vendo? Sim, querido. Te vejo, te escuto, te ouço muito bem, Isis. Vamos lá, querido. Eu quero primeiro te agradecer, tá, Isis? Gratidão, gratidão profunda, muita gratidão mesmo. Eu sempre falo isso, que eu fico muito feliz com cada troca, cada episódio, cada conexão. Fico muito emocionado, eu aprendo muito, é sempre uma expansão para mim. Então, gratidão profunda, meu querido. Seja muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho. E eu deixo aberto, antes da gente entrar na nossa conversa, na sua história, deixo aberto para você fazer uma breve apresentação de você e do seu trabalho. Isis, seja muito bem-vindo, querido. Gratidão. Que legal. Primeiramente, deixe-me agradecer também esse convite maravilhoso. É uma honra, uma gratidão profunda estar aqui, conversando com você e com todos aqueles que nos ouvem, né? Fico muito feliz também, né? Eu sou psicólogo, escritor, engenheiro, advogado, né, terapeuta, e hoje, basicamente, eu trabalho no tripé constelação familiar, né? Respiração consciente e massagem ayurvédica, né? Esse é meu foco na área de terapia, né? Basicamente, hoje, o pilar mesmo são constelações familiares, em que eu faço grupos em várias cidades, né? Faço também uma imersão 2 vezes por ano, uma imersão completa de final de semana, onde se trabalha profundamente o ser humano, né? Tem um livro lançado que é Vamos Constelar, né? A constelação em linguagem simples. Então, a gente está nesse processo aí de levar o conhecimento, o autoconhecimento, o cuidado, né, às pessoas que chegam para nós. Boa, muito bom. Depois eu vou abrir para você falar mais sobre os seus produtos, as suas entregas, enfim, imersões, tudo. Agora, Isis, eu quero te convidar a gente entrar um pouco na sua história, na sua jornada com os seus processos de transformação. Acredito que tem muita coisa legal aí para a gente conversar juntos. Então, enfim, como foi que começou essa jornada, terapias, psicologia, estudo da mente? De onde veio esse chamado? Vamos lá. Que legal, que legal. É até um pouquinho revisitar a minha história, né? E é bem legal que eu vi vários vídeos aí do seu canal e é um espaço muito interessante para a gente poder falar um pouco da gente mesmo, né? Então, desde criança eu sempre fui muito interessado em conhecer o ser humano, né? Lia muito, era um devorador de livros, sempre questionando, sempre procurando, né, novidades, conhecimentos, né? E aí, dessa jornada, minha família era católica, né? Eu fui nascido num berço católico, mas eu sempre questionava, né, a igreja, por que disso, por que daquilo. Na minha adolescência, com a morte do meu pai, eu tinha 15 anos. Foi bem interessante porque meu pai faleceu quando eu tinha 15. Eu fiz 16 anos e imediatamente já entrei na faculdade de engenharia, né? Foi uma mudança assim em pouco espaço de tempo, né? Mas ao mesmo tempo trouxe grandes mudanças na minha vida, inclusive, né? Eu mudei de cidade, saí da casa dos meus pais, né? No caso era só minha mãe naquele momento, e eu também entrei numa outra jornada que foi a doutrina espírita, como uma ampliação do meu conhecimento. Encontrei muitas respostas interessantes ali, né? Muitas coisas para serem estudadas, né? Eu li a Bíblia várias vezes, li as obras de Kardec várias vezes, então eu fui me instruindo nessa tentativa de conhecer melhor o ser humano.
Tá. Uhum. Terminei o curso de engenharia, me casei, né? Tive filhos. E aí, no caminhar, logo mais para frente, eu iniciei o curso de Direito, né? Para também ter um pouquinho mais de amplitude em relação às relações humanas, né? Entender melhor como é que se dá essas relações, esses intercâmbios, né? Essas correlações, né? Entre o ser humano em si. E Mas aí durante o curso, você fez isso mais por um hobby mesmo? Ou você tinha interesse de trabalhar com isso? Qual que era a sua intenção? não, primeiramente assim, quando eu fiz a faculdade de engenharia, a ideia era trabalhar com engenharia, né? Trabalhei alguns anos em engenharia, mas aí o meu foco começou a mudar, né? E aí, mais para frente, eu fiz um concurso, então entrei na área jurídica, né? E à Ah, medida que eu entrei na jurídica, eu me interessei pelo direito. você Aí fez eu um comecei, concurso, entendi. sim, eu fiz o concurso público e entrei, então, na área jurídica. E por estar na área jurídica, eu me interessei mais em fazer direito, né? Fiz o curso de direito, concluí, né? Continuei trabalhando na área jurídica, mas ao mesmo tempo foi crescendo em mim a vontade de olhar mais também para o ser humano em relação à prática terapêutica. E aí, mesmo na faculdade de engenharia, eu já comecei a trabalhar em mim mesmo a relação terapêutica. Passei por vários terapeutas, me encantei com esse mundo e comecei a estudar, né? Então, minha primeira formação é realmente em respiração consciente, já tem mais de 25 anos para trás, e eu comecei, paralelamente à minha atividade jurídica, a atender também as pessoas em relação à respiração consciente ou o renascimento, né? É mais conhecido como renascimento. Boa, vamos aprofundar nisso, Isis. Aí, Sim. só quero trazer um complemento aqui de um processo antes. Como que foi o seu processo? Você começou, tem mais curiosidade? Ah, eu quero me aprofundar mais, entender quem eu sou, entender mais a mente, o ser humano. Começou a fazer atendimentos de terapia, como você recebendo, foi se interessando, e aí você falou, cara, quero estudar. E como que foi essa transição, essa expansão, até o momento que você fala, cara, agora eu quero ser terapeuta e quero atender. O que foi que acendeu esse fogo, essa chama? Como que Na foi verdade, isso? foi uma transição longa, né? Porque desde criança eu vinha nesse movimento mesmo, uma curiosidade intrínseca em relação ao ser humano, em relação a esse ser essencial dentro da gente, né? A faculdade de engenharia me abriu as portas da análise, né? Do raciocínio puro, da razão, da racionalidade. Isso foi muito bom também, porque complementa bastante todos os aspectos do ser humano, né? Mas, paralelamente, assim, eu nunca parei de buscar esse outro conhecimento, essa vontade de entender melhor as relações humanas. A faculdade de Direito foi uma ponte para aquilo que eu estava fazendo, mas ampliou também, né, esse aspecto. E na faculdade de Direito também conheci várias pessoas, vários grupos, e fui me integrando em relação a isso. Participei, então, da primeira terapia comigo, em relação ao Renascimento, fiz, né, o Renascimento, achei a técnica muito interessante e decidi fazer a formação, né? Qual vertente de renascimento você fez? A do Leonard Orr, tem várias vertentes, né? Leonard Sim, Orr, Osho, tem... Osho. É Osho? Sim, a linha do Osho, exatamente. A minha mestra era discípula do Osho, né? Então eu segui nessa linha, É né? uma respiração que você respira mais pelo nariz ou pela boca? Como que é essa Pela respiração? boca, a respiração é centrada na boca e no peito, né? O pessoal vai falar de uma hiperventilação. A gente vai trazer muito oxigênio para o nosso corpo e com esse oxigênio entrando, o corpo vai então procurando essas lacunas de dores, esses espaços de memória, de sofrimento, de dor que foram registradas durante a vida da pessoa, né? E com a entrada do oxigênio, essas memórias são liberadas, né? O processo todo de respiração é esse. Você Através pode só da trazer. respiração, sem nada a ver com a mente, né, o próprio corpo vai tirando esses excessos, né, que foram registrados, que foram marcados. Porque toda vez que a gente enfrenta uma situação de dor, o músculo contrai, né? E é muito perceptível isso, né? Quando você leva um susto, imediatamente você tranca a respiração. E quando você tranca a respiração, surge uma memória celular de dor ali, né? Com a respiração, né? A gente vai então, maneira de dizer, né? O corpo vai, né? O corpo naturalmente vai descristalizando mesmo, rompendo esses núcleos de dores.
É um processo muito bonito, muito legal, muito gostoso. Então, a minha prática terapêutica começa por aí, né? Boa. Aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta em relação à respiração. Se puder trazer alguns exemplos de experiências que você já teve com a respiração, ou então clientes, pacientes seus, tá? Por quê? Vou trazer um contexto aqui meu do Matheus, tá? Eu já fiz alguns processos de respiração, assim, não, alguns não, vários processos de respiração, e já acessei coisas assim que eu achava que eram impossíveis de acessar com a respiração. E quando eu acessei, eu falei, meu Deus, não acredito que isso é tão poderoso, né? Então eu gosto de trazer esses exemplos, essas histórias. E assim, para te complementar, eu concordo muito com o que você trouxe. Se a gente olha a respiração de um bebê, Isis, um bebê recém-nascido, ele respira, enche tudo, é completo, né? Todo o corpo enche, a caixa torácica, respiração completa. E à medida que a gente vai ficando adulto, às vezes a gente vai passando pelos traumas, pelas tensões, os desafios, e a gente vai fechando, tensionando, e até a respiração fica bloqueada, né? Até o momento que, às vezes vai demorar décadas, às vezes vai demorar 70, 80 anos, isso vira uma doença e a gente acaba morrendo se a gente não olha para isso. Literalmente morrendo, né? O morto não respira. A criança respira, uau, então assim, esses traumas vão aproximando a gente da morte, como se fosse um suicídio ali a conta-gotas, né? A gente vai morrendo um pouquinho por dia. Mas a gente não precisa seguir isso, a gente pode se liberar dessas tensões. Então, se puder trazer alguns exemplos, algumas histórias, acho que pode ser legal. E é legal quando você fala isso, exatamente, porque quando você olha para um bebê, o bebê é totalmente flexível, ele está na respiração, está no movimento, né? Mas à medida que a gente vai passando realmente por esses espaços de dor, o nosso músculo vai se contraindo. E quando chega na fase adulta, praticamente todo o nosso corpo está enjaulado, está engessado. Você não consegue mexer, você não consegue virar, você não consegue, às vezes, nem abraçar o outro. De tanta memória de dor que você tem. O seu corpo vai enrijecendo, vai se tornando mesmo petrificado, né? E a gente costuma respirar bem pouquinho, o suficiente para sobreviver. Então, a maioria das pessoas está sobrevivendo. Ela não está aproveitando a vida. Ela coloca só aquilo que ela precisa mesmo para ficar viva. E não é isso. Viver é muito mais do que isso. Viver é você se completar mesmo dessa energia, de você expandir o seu peito, de você poder mexer o seu corpo com naturalidade, com leveza, né? E com o processo da respiração, a gente chega nesse ponto. A gente vai liberando essas memórias de dores celulares. E são inúmeros exemplos, né? Mas, basicamente, assim, para entender, é chamado renascimento porque, na verdade, o primeiro trauma, né, quando a gente chega na vida, é o nascimento, porque você sai do paraíso, né? Você sai do ambiente protegido, quente, gostoso, em que você fica ouvindo o coração da sua mãe, né? E, de repente, de uma hora para outra, você vai para um ambiente gelado, em que você não tem ninguém perto, em que o barulho do coração da sua mãe subiu, em que tem gente gritando, e que o ar-condicionado está no máximo. Então, é um choque muito grande. É um dos primeiros traumas nossos da vida, né? E é justamente, chama-se renascimento, porque a gente vai revisitar esse momento de dor, para liberar essa criança desse momento que foi realmente muito difícil. Se essa criança não teve depois o colo da mãe, o aconchego da mãe, né, para se reequilibrar emocionalmente, ela vai trazer esse espectro de dor para o resto da vida, né? Uau! Como que ela vai trazer para o resto da vida essa dor? Exatamente. Tem inúmeros casos em que a pessoa traz. Eu tenho um caso muito interessante que eu trago da constelação, porque na constelação, eventualmente, eu também faço alguns aspectos de respiração, mas para entender como é que isso funciona. Então, tem uma moça jovem, eu sempre conto isso nos meus grupos, porque a história facilita bastante a compreensão da constelação. Então, ela chega para mim e diz, olha, Isis, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho um pai maravilhoso, a minha vida é tranquila, eu sou formada, tal, né? A minha vida, de certa forma, é bem tranquila. Mas eu sinto que quando eu olho para minha mãe, tem uma rusga dentro do meu peito, eu não consigo. Eu olho para ela e vem uma sensação desagradável. E eu sei que isso não é verdade, porque eu amo minha mãe, né? Então, dentro da constelação, a gente também pode olhar para isso, né? Pode olhar como é que essa dor chega para a gente, como é que essa história se estabelece na nossa vida. Então, no processo de constelação, a gente chega também
a origem desse fato. E, resumidamente, o que acontece? Né, a mãe, né, quando estava em vias do parto, vai para o hospital, um hospital bom, uma equipe médica boa, né, bem tratada, um ambiente bem legal. Ela tem, no caso, a neném. Só que a neném, naquele momento, por apresentar um quadro, vamos dizer assim, que necessitava um amparo um pouquinho maior, ela é retirada da mãe por 24 horas. Né? Então a mãe está se restabelecendo do parto e a criança está sendo tratada com médico, né, todo dentro do hospital, recebeu a melhor assistência possível. Depois das 24 horas, ela volta, né, no caso para a mãe, e segue a vida. Então, para a mãe, para o pai, né, para a sociedade, foi tudo ok. Mas na constelação, a gente percebe que não foi tão ok para a criança. Boa. Então, quando a gente acessa esse campo de informação da criança, vem a informação. A criança olha para a mãe e diz: mãe, eu acho que nunca mais vou ver você. Parece que eu fui rejeitada. Então, aquelas 24 horas que a criança ficou afastada da mãe, por uma eternidade, ela registrou aquele momento como dor, como sofrimento, como se ela nunca mais pudesse voltar a ver a mãe. Uau. Né? Então, para o adulto, correu tranquilamente. Tanto a mãe, quanto o pai, quanto os familiares fizeram o melhor que eles podiam para que aquilo acontecesse. E realmente aconteceu o melhor. Mas para a visão da criança que passou por esse momento de dor, foi desesperador. Então, essa moça, hoje, né, com 26 anos, apesar de ter tudo, né, vamos dizer, de bom que a vida podia dar, ela sentia esse momento de dor dentro do coração, em que aparentemente ela tinha sido rejeitada pela mãe. Né? Então, na respiração, a gente não chega nesse ponto, nesse momento em que aquela dor foi gravada no nosso ser. Né? Muito bom. E como você fez para acessar essa memória, essa lembrança? Nesse caso específico, você trabalhou com a constelação junto com a respiração? Da onde veio essa memória? Nesse caso específico, nós trabalhamos com constelação. Mas também é uma memória que chega com a respiração. Né? As duas técnicas também chegam no mesmo ponto. A diferença é que na respiração nós não temos o controle de onde você vai, porque o processo é do seu corpo. O seu corpo é sábio. O seu corpo ele vai utilizar o material, que no caso é o oxigênio, para resolver as questões. Né? Não passa pela mente. O terapeuta está ali só para ajudar você no seu processo. Então é um processo natural e o seu corpo, como sábio, ele vai para onde precisa ir. Né? Na constelação, não. Na constelação, a gente vai acessar campos de informação. A gente vai usar representantes para que aquela informação chegue para a gente. Né? Então, apesar de ser uma técnica diferente, elas podem conduzir para o mesmo aspecto, sem problema nenhum quanto a isso. Então, em algumas vezes é interessante fazer a respiração, e outras vezes é interessante fazer a constelação. São coisas distintas, mas que se complementam. Boa. E na minha imersão, só para complementar, e na minha imersão eu faço as duas. A gente faz uma jornada de constelação e depois faz o fechamento com uma respiração. Tá, perfeito. E na sua imersão, certo? Na minha imersão, isso. Tá. E aí você faz atendimentos individuais também? Sim. Tá? Nos atendimentos individuais, você conversa com a pessoa e entende qual é o melhor caminho? Como funciona? Tá, vamos para o parte, vamos chegar agora como é que eu cheguei na constelação, né? Então, perfeito. Né? Então, eu começo a minha jornada terapêutica, né, dentro do direito, né, eu estava na área jurídica, mas colocando um pezinho já na parte terapêutica. E vai esse processo, muito tempo depois, eu entro na faculdade de psicologia, né, porque também era um grande sonho para mim mexer com essa área. Aí sim, mas eu já sou terapeuta quando eu chego na psicologia, e isso me ajudou bastante. Então, eu já tinha, no caso, a área racional, dada pela engenharia, eu tinha a área de comunicação intersocial em relação ao direito, e eu chego na psicologia já com toda essa bagagem. Isso ampliou bastante o meu leque. Então, eu vou fazer a psicologia, a faculdade foi excelente, meus mestres excelentes, e eu pude, então, ampliar bastante isso. E durante, né, o meu processo de aprendizado na psicologia, eu vou conhecer a constelação, que amplia muito mais esse aspecto. Então, hoje eu trabalho com constelação, mas com toda essa bagagem, né, que eu venho trazendo dessas incursões nesse movimento humano.
né? Como que chegou a constelação até você? Foi na faculdade mesmo? Não foi na faculdade, foi Aham. durante o curso de psicologia, né? Estando aberto para esses movimentos, porque tem vários movimentos acontecendo, né? A gente vai conhecer profissionais no caso, eu conheci profissionais que trabalharam nessa área, achei muito interessante, muito válido, e eu fui aprofundar o que é isso, o que está por detrás disso, como é que isso funciona, né? Mas eu demorei bastante, eu trabalhei bastante na psicologia para depois, então, mergulhar nesse mundo, no caso da constelação. E a galera da psicologia, Isis, você acha que eles são abertos para esse universo das terapias, das energias, das emoções, ou eles vão para uma área mais teórica, mais racional? Qual que é a sua visão? A gente precisa separar bem as coisas, né? Lógico, existe a academia ela tem toda uma metodologia, todo um rigor, e é fantástico que seja assim. Nada contra, muito pelo contrário, né? Agora, o que chega também como novidade precisa ser estudado, precisa ser ampliado. A constelação é uma coisa muito nova, muito recente, tem menos de 30 anos, né? É uma escola nova que está chegando. E ela não contradiz nada o que a psicologia fala, né? Agora, existem escolas de psicologia. Existe a escola da psicanálise, que é profundamente, né, voltada para o psique. Tem a escola junguiana, tem a escola transpessoal, tem a escola humanista. Então, existem várias escolas que tentam enxergar o ser humano, né? Existe a escola comportamental, que ela lida muito mais com o aspecto comportamental, como o próprio nome diz, né? Então, a psicologia em si também é uma ampla escola, certo? Eu me formei dentro da escola humanista, que enxerga o ser humano como ser humano, né? Que enxerga o ser humano dentro de uma dimensionalidade maior, não só o aspecto físico, não só o aspecto fisiológico, mas como uma coisa também maior, né, do que o aspecto físico. Então, dentro desse caminhar, ficou muito fácil, muito tranquilo encontrar a constelação. Trabalha também com isso, né? Na constelação, a gente olha para a pessoa como pessoa, independente do rótulo, independente do sintoma. Nós estamos olhando para aquele ser humano. E aquele ser humano, ele também não está sozinho. Aquele ser humano vem do sistema familiar. Aquele ser humano traz valores, traz culturas, traz registros históricos daquele sistema, né? Então, para mim, nessa caminhada foi muito tranquilo chegar na constelação. Uhum. Boa, vamos lá. Enfim, se você quiser compartilhar um pouco mais da sua história, né? Foi lá, renascimento, psicologia, constelação, opa, deu uma travadinha, voltou? Aí, Sim, beleza. E a partir daí, se quiser compartilhar um pouco mais sobre essa história, Isis? isso. A partir daí, então, eu, na verdade, assim, eu ainda continuo na área jurídica também, é uma parte que eu trabalho bastante, mas agora também atuando bastante na área terapêutica, né? Então, agora sim, eu estou exercitando bastante essa faceta, né, nessa transição gradual, né, aos poucos, deixando a área jurídica para realmente ficar completamente inteiro a área terapêutica, né? E a constelação vem trazendo muito isso, né? Eu conheci muitos mestres na minha jornada, e na constelação eu estou tendo possibilidade de ampliar essa bagagem, de divulgar essa bagagem para mais pessoas. Eu já atendi mais de 4.000 pessoas, né, dentro desse aspecto da terapia, da psicologia e da constelação, né? Tenho grupos, como eu falei, tenho grupos em várias cidades, onde eu faço, né, visitas frequentes, essas reuniões frequentes, inclusive aqui em Sorocaba, né? Eu faço atendimento online, faço atendimento individual, mas assim, o meu maior, vamos dizer assim, o que me brilha os olhos são os atendimentos em grupo, Uhum. porque o atendimento em grupo ele é diferenciado, né? Existe a energia, existe a atenção, existe todo o envolvimento das pessoas naquele sentido, né? Porque o que eu sempre falo, a dor de uma pessoa é a dor da outra também. A história de uma pessoa perpassa a história da outra. Então, quando você, num grupo, você ouve a história do outro, você percebe o quanto daquela história bate com você. E quando eu ajudo, olha que legal, quando eu ajudo o outro a resolver o problema dele, eu também estou ajudando a resolver o meu. Então eu acho fantástico esse movimento do grupo, de você poder, né, sem julgamento, sem crítica, com profundo respeito a todos os participantes,
fazer essa comunhão mesmo em prol de todo mundo. Então, num grupo, todo mundo ajuda todo mundo. Isso, muito bom. E esse processo de cura, de transformação, de aprendizado, ele se expande, né? O poder do grupo, o poder do coletivo. Entendi. Então você prefere, você acha que é mais poderoso, que tem mais poder de transformação, esse trabalho em grupo, mas você também faz os atendimentos individuais nessa energia da constelação, junto com a respiração. É mais ou menos por aí? Exatamente. Em termos de resultado, é o mesmo. Tanto faz você fazer uma constelação individual ou uma constelação em grupo, o resultado é o mesmo. Entendi. Mas, num grupo, você tem mais pessoas, então você consegue atingir mais pessoas. Uhum. Você consegue ter vamos dizer, um retorno também em relação às pessoas também muito maior. Uhum. Porque as pessoas estão convivendo ali, estão prestando atenção um no outro, né? E cada um vai ajudando, né? Cada um vai contando a sua história e a sua história está me ajudando. Eu conto a minha história e minha história te ajuda, né? O jeito como eu olho para uma situação pode servir também para você olhar para a sua. Então, num grupo, o envolvimento energético é muito maior, né? Nesse sentido. Isso. Até o grande mestre já falava, né? Onde estiver um mais duas pessoas em meu nome, ali estarei, né? Então, quando você reúne mais pessoas no mesmo objetivo, é óbvio que a energia do grupo é maior. Sim, com certeza, eu entendi. Movimenta mais e você gera mais movimento energético em menos tempo, né? Se você fosse Exatamente. fazer num a um, você ia conseguir, mas ele ia demorar mais. Então, muito bom. Eu também concordo, penso assim também. Quero entrar aí com você, Isis. Se puder trazer mais exemplos, histórias de transformação, de superação, esses estudos de caso. Pelo que eu entendi, você falou 4.000 atendimentos. Meu Deus, então você deve ter muita história, né? Muita Não, história. é que a caminhada é longa. Não foram 4.000 em um mês, não. Você tem anos de caminhada, isso vai, né, vai produzindo esse resultado. Né? Mas tem histórias fantásticas. Eu tenho um livro no qual eu conto alguns relatos de casos. Tem pessoas, por exemplo, que nem participaram da constelação, mas também se modificaram. Né? Eu vou dar um spoiler do meu livro aqui. Né? Pode. Então, certa vez, num espaço onde eu faço sempre, né, as minhas reuniões de grupo, eu estava fazendo meu workshop, aí chega uma pessoa e ela fica na porta, ela não entra. Ela chega na porta e começa a olhar para aquela reunião. E dentro dos meus workshops, eu reservo um pequeno espaço para a gente conversar, para a gente bater papo, para eu explicar um pouquinho sobre constelação, sobre ordem sistêmica, sobre relações humanas. E naquele momento eu estava explicando que a gente recebe a vida dos pais. Né? Nós estamos aqui por conta dos nossos pais, independente de como eles foram. Mesmo que eventualmente o seu pai ou sua mãe só tivessem te dado a vida, já seria um grande presente. Né? Então eu estava falando, olha, então, se você recebeu a vida e você não tem como pagar a vida para os seus pais, é uma dívida impagável, né? Assim, óbvio, né? Se você não consegue pagar, porque na verdade a gente não consegue pagar a vida para os nossos pais. A gente não consegue voltar de novo para a barriga da mãe, né? Então nada do que a gente fizer vai pagar a nossa vida. Então, de certa forma, é uma dívida impagável. Quando eu falei que a gente tem uma dívida impagável com nossos pais, né? Acho que é um termo poético, né? Essa menina deu um salto na porta. Falou, Deus me livre eu ficar devendo aquele ser. Nunca, jamais. Bateu o pé. Eu falei, olha, só entenda, na verdade é uma conclusão bem lógica, né? Se você recebeu algo do qual você não consegue pagar, né? Está devendo. Mas ela bateu o pé, não quis e foi embora. Saiu da reunião, foi embora. Tudo bem. Né? Como eu faço reuniões frequentes no mesmo lugar, na próxima vez eu voltei, e aí o dono do espaço me viu chegando e falou, Isis, vem cá, você não imagina quem mudou de vida. E é muito comum as pessoas que participam da constelação fazerem um movimento de mudança, porque recebem muita coisa, muitas informações, elas conseguem ver na constelação aquilo que está atrapalhando, aquilo que está dificultando a vida delas. Então é muito fácil para a pessoa, conhecendo o que está atrapalhando, fazer um movimento de liberação. Mas quem cura é a pessoa, não sou eu.
Não é a constelação que cura ninguém. É a pessoa que, de posse daquela informação, daquele recurso, faz o seu processo de cura. Aí ele chegou, então. Você não imagina. Aí, mentalmente, eu estava lembrando das pessoas que participaram da última reunião. Aí ele falou, não, pode parar, você não vai conseguir lembrar. Bom, então, se eu não vou conseguir lembrar, conta logo. Pois é. Lembra daquela moça que parou ali na porta, não entrou e depois ficou zangada com você? Eu lembro. Pois é. Depois ela veio aqui me contar o que aconteceu na vida dela. Ela disse que ela ficou puta, mordida mesmo, porque ela chegou, ela não sabia se aquela reunião era seita, se aquela reunião era missa, se era culto, ela não sabia de nada. Ela chegou, foi lá para conhecer, e a hora que ela chegou e ouviu você falando que ela tinha uma dívida com o pai dela, ela entrou em surto, foi para casa brava. E ela foi para casa, mas aquilo ficou martelando na vida dela, né? E ela conta, né? Isso é um relato da própria pessoa, né? Ela conta que chegou em casa no dia seguinte e falou: peraí, vamos ver. Alguma coisa tem que ter aí, porque as pessoas não iam estar lá reunidas à toa. Vamos ver o que acontece. Diz que então ela pegou na casa dela, foi no jardim, pegou um punhado de flores e ela foi ao cemitério, porque aquele ser já tinha passado para outro plano. E ela chegou no cemitério, diante do túmulo, e falou: olha, não sei o que está acontecendo, não quero entender, mas por você ter me dado a vida, eu te agradeço. Assim, bem simples. E nesse momento que ela fez essa prece, né, ela começou a Uau, chorar. sério que ela fez isso? Ela E foi. fez isso. Ela foi testar. Uau! Isso é legal. O legal é isso, quando a pessoa vai testar. Ela não precisa acreditar em mim. Vai e testa. Né? Ela foi verificar se é verdade ou não. Então foi lá no cemitério, fez essa pequena homenagem, essa pequena oração ao pai, e ela sentiu lágrimas escorrendo. E à medida que ela foi falando, ela também sentiu um alívio muito grande no coração. E ela se pegou aliviada. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Aí ela pensou assim, isso ela contando por dono do espaço, tá? Ela pensou, peraí, mas se eu estou sentindo aliviado com uma pessoa que nem está mais aqui, como é que fica quando a pessoa está aqui? Né? Aí disse que ela voltou para casa, pegou outro punhado de flores, aí foi na casa da mãe. A mãe estava viva. Aí chegou na casa da mãe, me entregou as flores e falou, mãe, não sei o que está acontecendo, mas eu vim aqui te agradecer. Te agradeço pela vida. E nesse momento as duas começaram a chorar bastante mesmo. Choraram mesmo assim, como se estivesse lavando a alma por tantos anos presas, né? Então não significa que o pai melhorou, não significa que a mãe melhorou, não se trata disso. Se trata de você com você mesmo, de como você enxerga a vida. E aí estava falando, e o mais curioso aconteceu no dia seguinte, porque eu sou diretora, e a hora que eu chego na escola, o porteiro me cumprimenta. Eu já olhei estranho para isso. Vou caminhando, a merendeira me cumprimenta. Ando mais um pouco, o professor me cumprimenta. Isso nunca tinha acontecido. Então ela ficou maravilhada com essas coisas que estavam acontecendo pelo processo que ela fez. Uau! Provavelmente as pessoas cumprimentavam ela, né? Ela é que não percebia. Né? Lógico, né? Então, a mudança não foi no exterior, a mudança foi no interior. Ela se abriu para essa percepção que, de repente, a coisa não era tão assim como ela tinha, né, visto, como ela tinha percebido. Uau! E o que é mais importante, eu não estou falando aqui que o pai deixou de ser aquele. Não se trata disso. Mas a percepção da pessoa em relação à vida. Muito bom, muito bom. Uma modificação fantástica de uma pessoa que nem participou da constelação. Caramba. Só que quando você participa de uma constelação, você enxerga de maneira bem clara, bem concreta, aquilo que realmente está dificultando a sua vida. Como que aquela situação chegou para você. Né? E aí sim, você pode fazer o movimento que você quer, ou de repente não pode até nem fazer o movimento. Né? Porque é uma escolha sua. Né? Então, essa ferramenta poderosa, magnífica, é justamente disso. Né? Boa, Isis. Vamos lá. O que eu ia te falar agora? Perdão, que agora eu me perdi um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu lembrar. Eu tinha uma pergunta aqui, mas agora eu me perdi o foco.
Aham. Enfim, se puder trazer alguma outra história, você tem Tem, alguma outra história? tem. Porque cada constelação é uma história real, uma história de vida, né? Eu não estou inventando nada, né? Estou trazendo relatos de pessoas que chegam para mim e trazem as suas vertentes. Tem um caso muito curioso também. Certa vez eu estava num grupo também e, e chega uma moça muito bonita e ela era japonesa, né? Já tinha mais de 30 anos de idade. E ela chega para mim e fala: Esse negócio é o seguinte, desde os 2 anos eu tenho raiva de ser japonesa. Como é que a gente mexe com isso agora, né? Porque a moça já é japonesa. Não tem como você deixar de ser japonesa. Mas dentro dela tinha aquele sentimento de raiva mesmo por ser japonesa. Ela tinha raiva de ser japonesa? Tinha raiva desde os 2 anos. Ela lembra bem bastante isso, né? Então, o que a gente faz numa constelação? A gente vai entender como é que essa coisa chega para ela, Uhum. né? Porque também, dentro da ordem sistêmica, a gente vai entender que muitas vezes a gente pega as questões dos outros. A gente tenta resolver os problemas do sistema familiar. E muitas vezes a gente está vivendo hoje não os nossos problemas, mas os problemas que nós pegamos para resolver, né? Como que uma criança de 2 anos tem raiva de ser ela mesma? Não é uma coisa dela, né? Ela está inconscientemente pegando uma coisa de outra pessoa, né? Então, numa constelação, a gente vai olhar como que isso chega. De forma resumida, para a gente não tomar tempo, o que acontece, né? A bisavó dela chega aqui no Brasil, no colo da mãe, né? Com mais ou menos 2 anos de idade. A mãe não sabia falar português, o marido não sabia falar português. Então, eles chegam no Brasil e eles vão ser o quê? Eles vão ser isolados, né? Como acontece com muitos imigrantes, chegam para aqui e vão para o lugar, né, destinado para eles, mas assim, eles vivem um mundo isolado, porque eles não conhecem a língua, não conhecem a cultura, eles têm que viver em comunidade fechada mesmo, né? Só que as pessoas de fora, infelizmente, começam, né, a ridicularizar, começam a fazer, né, o bullying, né? Então, tudo isso a mãe dela, a bisavó dela passou, né? Então, para aquela pessoa que chega e sofre tudo isso, acaba nascendo nela uma vontade de não ser aquilo, né? Se eu vou para um lugar e eu sou ridicularizado, se eu vou para um lugar e eu sofro bullying, eu tenho sofrimentos atrozes, eu passo a ter a ideia de que eu não quero ser aquilo, né? Imagine que você é flamenguista e você vai e cai na torcida lá do Vasco. Uhum. O que vai acontecer para você? Você vai sofrer horrores. Naquele momento, talvez passe pela sua cabeça a ideia: poxa, eu não queria ser flamenguista, né? Nesse momento da minha vida, eu não queria ser flamenguista. Uau. Então, passa esse sentimento. Então, por tudo que aquela pessoa viveu, vivenciou de sofrimento, nasceu dentro dela o sentimento de não ser aquilo que ela era. E era justamente o que estava acontecendo com essa moça. Então, desde os 2 anos, ela se via naquele sentimento de não querer ser aquilo que ela era. Caramba, sim. Então, dentro de uma constelação, a gente vai entender como é que esse processo histórico se instala. E aí, depois, a gente faz o movimento junto com a pessoa de realmente quebrar esse vínculo de honra, né? Entendendo que quem passou por aquela situação foi um ancestral, foi a bisavó dela, não foi ela. Hoje, não tem problema nenhum ela ser descendente de japonesa. Ela pode ser descendente e pode ser brasileira. Então, a constelação traz clareza para a situação e permite que a pessoa resolva as suas questões. Muito bom, muito bom. E foi muito interessante que passou umas 2 semanas, né? Ela tinha uma convivência meio complicada com a família por conta disso. 2 semanas depois ela me encontra e fala: olha, Isa, você não sabe o que aconteceu. Eu fui convidada para a festa da família. Para ela era uma maravilha, porque ela não tinha acontecido isso com ela. Ela foi convidada para a festa da família? A festa da família. E ela não era convidada para a festa da E família? ela não era por conta dessa resistência dela, né? Ela Uau. tinha muita resistência em participar, porque ela não se sentia pertencente a isso. Né? Uau. Então, existem mudanças mesmo. Quando você muda o interno, naturalmente o externo vai se acomodando.
Perfeito, muito bom. E tem histórias de todo tipo, porque são histórias reais, não são histórias inventadas, são histórias que a pessoa traz, são dores, sofrimentos reais que a pessoa está passando, Uhum. no qual ela não enxerga de onde começou, não enxerga por que está acontecendo isso com ela. Mas quando ela percebe que, de repente, ela está trazendo a dor de alguém que já foi, de alguém que já está longe, mas que ela está sentindo a mesma dor, ela pode, então, se desvincular desse sentimento. Uhum. Muito bom, Isis. Cara, eu quero saber de você. Você trouxe a questão da dívida, da dívida impagável, né? Então, assim, se meu pai e minha mãe me deu, cara, vida, que é algo impagável, eu tenho uma dívida impagável. Você pode falar mais sobre isso, sobre essa visão? Como a gente lida com isso, com essa dívida impagável, sem culpa, com leveza? Qual que é a Sim, sua visão sobre isso? exatamente. Veja bem, é lógico que isso também é uma liberdade poética, tá? Quando eu falo assim que Sim. tem uma dívida, na verdade é só uma conclusão lógica. Não que a gente tenha dívida, não se trata disso. Mas o que acontece? É um exemplo bem claro. Se você, por exemplo, vai na casa de uma pessoa, a pessoa te trata muito bem, te oferece isso, te oferece o melhor prato que ela produziu, ela te oferece o melhor ambiente. Quando você sai de lá, o que acontece com você? Tenho vontade de retribuir, né? Fluir. Então, é uma coisa inerente ao ser humano. Quando ele recebe alguma coisa, nasce dentro dele uma vontade muito grande de retribuir aquilo. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas negativas, né? Quando você recebe algo, nasce dentro do seu ser uma vontade de retribuir. E é o que acontece com a gente. A gente recebe esse presente grande, magnânimo que é a vida. Então já nasce dentro da gente uma vontade de retribuir a vida, né? Como é que a gente faz isso? Nós nascemos no sistema familiar. O sistema familiar tem histórias, história de dor, história de luta, história de fracasso, histórias de mortes, histórias de separação. E tem também, logicamente, histórias de amor, histórias de sucesso, né? Então, inconscientemente, quando a gente vem para um sistema familiar, a gente nasce dentro da gente a vontade de ajudar aquele sistema. E uma forma de tentar ajudar é justamente tentar resolver os problemas desse sistema familiar. Então, a gente nasce naquele sistema, a gente vai procurando o que eu posso ajudar, o que eu posso ajudar. E vai tentando resolver aquelas questões que não foram resolvidas. Aquelas pessoas que foram excluídas, que foram deixadas para trás, aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que não puderam nascer, né? Então, tudo isso a gente vai olhar com carinho e vai tentar resolver, né? Então, a gente vai tentar pagar essa dívida impagável através do nosso olhar amoroso para o sistema familiar, né? Por conta dessa vontade de retribuir aquilo que a gente recebeu, né? E é por isso que também a gente traz para a nossa vida o problema dos outros. Porque a gente olha para o pai está sofrendo, no coração da gente a gente fala, pai, deixa que eu resolvo. Porque é muito claro, se você puder salvar o seu pai, o que você vai fazer? Você vai salvar, não vai? Se você puder salvar sua mãe, você vai salvar, não vai? Então a criança faz isso. Ela olha para a dor do pai, olha para o sofrimento do pai e diz, não, pai, deixa comigo. Eu sou mais jovem, estou aqui, eu vou resolver essa situação. Então ela pega o problema do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do tio e tenta resolver. Só que o problema não é dela. Ela está tentando resolver, né? Ela está tentando carregar, entre aspas, uma cruz que não é dela. Tem um caso muito interessante que mostra bem claramente como isso funciona. Então chega uma menina de 17 anos com um quadro depressivo. O pai traz. Porque em constelação familiar a gente não constela criança. Constelação familiar é uma tomada de consciência. É preciso que você seja adulto para tomar, para assumir a responsabilidade pela sua vida. Criança não faz isso. Então a gente não constela a criança. A gente constela o sistema familiar. Mas a gente olha para o sintoma, né? Então, essa criança chega e está com uma depressão. A gente monta o sistema, o campo da constelação para entender como é que isso chega para aquela criança. Então, para aquela criança em si, não tinha nada que induzisse uma depressão, a não ser que ela estava olhando para o pai. Aí a gente pergunta, o pai estava ali e a gente pergunta,
pai, você está percebendo que essa história é sua, né? O que aconteceu com você? Aí o pai fala, olha, minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. E depois disso, minha vida não tem graça. Eu entrei realmente numa depressão profunda. Então, o que estava acontecendo? Aquela filha olhava com amor para o pai, via que o pai estava em depressão, e ela tentou, então, resolver a depressão dele. Né? Com isso se instala nela a depressão. Ela pegou na tentativa mesmo de salvar o pai da depressão. Como é que a gente resolve isso? Devolvendo, né, as coisas de quem você pegou. Então, o pai que está ali pode falar para a filha. E é legal também quando isso acontece. Né? O pai está ali e pode entender que a filha está fazendo isso por amor, não é por maldade. É por amor. Então, o pai pode falar para a filha assim, filha, essa depressão é minha, essa história é minha, não é sua. Você não perdeu seu pai, você não perdeu sua mãe, né? Quem perdeu fui eu. Então, deixa comigo. Eu sou grande. Antes de você nascer, eu já tinha caminhado bastante. Né? Antes de você nascer, eu já tinha visto muita coisa. Eu dou conta. Então eu trago para mim, no caso o pai, traz de volta o problema para ele, porque o problema é dele. Deixa que eu resolvo. E eu te libero dessa tentativa de me salvar. Vai viver a sua vida. Eu permito que você vá viver a sua história. Então há uma liberação muito grande. Né? Nesse caso específico, a gente percebeu de onde começou a história. Né? E ali os atores estavam presentes. Mas numa constelação a gente entende, a gente chega no momento que de repente os atores não estão mais ali. Que é no caso dessa japonesa, né? A bisavó dela já tinha falecido. Mas independente do tempo e do espaço, a gente pode fazer esse movimento. Fala, avó, bisavó, meu ancestral, né? Por algum motivo eu me vinculei por amor a você. Né? Eu quis viver aqui nessa vida o mesmo sofrimento que você viveu na sua. Porque eu pertenço a essa família. Né? Eu queria ver, né, a senhora bem. Por isso eu peguei o sofrimento para mim. Mas hoje, olhando para isso, eu entendo que foi a senhora que passou por isso. Então eu deixo com a senhora o seu sofrimento. E eu me comprometo aqui, nessa vida, aqui agora, a te honrar com a minha alegria. Porque a senhora passou por esse sofrimento para que nós pudéssemos ter uma vida boa. Né? Não é verdade? Os pais fazem isso, os avós fazem isso. Eles passam por necessidade para que os filhos não sofram. Então eu posso dizer, olha, eu tenho certeza que a senhora fez tudo isso para que nós pudéssemos estar bem. Então eu vou ficar bem. Olha que legal. Então eu desconecto desse sentimento de dor, mas com amor, com respeito, com alegria. Eu vou te honrar com a minha alegria, com o meu sucesso. Eu vou fazer valer a pena a senhora ter passado por isso. Então a gente muda, né, de realidade. Deixa de ficar ligado no problema e passa a ficar ligado na solução. Porque, via de regra, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho sofra. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho passe por aquilo que ela passou. Mas o filho faz o contrário. O filho, via de regra, olha para a mãe e fala, não, deixa que eu passe por isso. Eu sou filho da senhora, a senhora passou, eu também vou passar. É uma honra familiar. Aí, muito bom, Isis, muito bom, muito bom, muito profundo, né? Porque se você começa a pensar um pouco mais sobre isso, questionar, refletir, é óbvio, né? É óbvio. Mas se a gente observa com profundidade, a grande maioria de nós está honrando alguma coisa e sem perceber, né? Sem Inconsciente. Porque se eu perceber. estou honrando e eu já sei, eu solto isso. E o que você está Exatamente. trazendo é, cara, seja feliz, né? Seja feliz, viva, se permita, siga seu coração, né? Qualquer coisa que a gente escolhe, qualquer momento que a gente escolhe a dor, o sofrimento, mesmo para honrar, não faz sentido, né? Então Faz a gente pode sentido. se permitir
viver essa alegria. E às vezes a gente sente até culpa, né, Isis? Meu Deus, Exatamente. meu sistema inteiro sofreu e eu vou ser feliz? Cara, é o contrário, igual você trouxe. Se o seu sistema inteiro sofreu, fosse para que, né? Deixa eu passar Exatamente. essa dificuldade para o próximo conseguir viver melhor, para o próximo conseguir viver. Então a gente tem que Exatamente. fazer exatamente o que você trouxe, né? E o que você fala, na verdade, é muito tranquilo de você observar. Veja, por exemplo, quantas pessoas ganharam na loteria? Quantas pessoas ganharam muito dinheiro e de uma hora para outra perdem, né? Porque justamente isso, eu não mereço, né? Os meus familiares todos perderam, eu não mereço ganhar. Então, é uma inconsciência interna que te faz conectar por amor aos seus pares, né? Mas é aquilo que você falou, é assim, a gente, na verdade, pode honrar, a melhor forma de você honrar quem já viveu é com a sua alegria, com o seu sucesso, demonstrando que tudo que aquela pessoa passou valeu a pena. Porque se seu pai se mata de sofrer e você sofre do mesmo jeito, então fica parecendo que, na verdade, não adiantou nada o que ele fez. Uau! Né? Então, é muito interessante isso, a gente entender que a gente pode honrar, que a gente pode valorizar a vida de quem chegou antes da gente com a nossa alegria, com o nosso prazer. Hoje a gente pode fazer isso. Talvez o meu pai não tenha podido, talvez o meu avô não tenha tido condições de fazer isso. Talvez o meu bisavô nem pensasse na possibilidade de. Mas hoje eu posso pensar em ser feliz. Hoje eu posso pensar em conquistar alegrias, porque eles passaram por tudo que eles passaram. Né? Então, é uma outra forma de enxergar a vida. Muito bom, Sem, muito bom. sem desrespeitar, sem trair nada. Né? Na verdade, é com muito respeito, eu sempre falo. A gente só consegue se desconectar de qualquer coisa através do agradecimento e do respeito. Sem isso, a gente fica grudado. Muito bom, Isis. Então é isso, né? Para concluir essa parte, se eu tive um pai e uma mãe que sofreu muito, que batalhou muito para me dar vida, para sustentar, pô, para fazer com que eu sobreviva, meu pai e minha mãe sofreu muito. Então tá bom, é mais um motivo para eu ser feliz, né? Para eu ser feliz, né? Gratidão, pai. Cara, você sofreu, mas agora eu vou fazer diferente. Você sofreu para me dar uma oportunidade, agora eu vou ser feliz. Então, muito legal. Se a gente pensa um pouco nisso, é óbvio, né? Então é muito legal a gente perceber. Mas se a gente não para pensar, às vezes a gente acaba indo no automático e vai alimentando esses sofrimentos e achando que está honrando, achando que é legal, às vezes sentindo culpa. Então, muito bom reforçar isso. Legal. Cara, eu tenho uma última pergunta para você, Isis, que é a Pois não. seguinte. O que a gente pode constelar, o que a gente pode trabalhar, quais os temas, né, que a gente pode trabalhar e constelar através da constelação familiar? De maneira geral, a gente pode olhar para os vários aspectos da dimensão humana. Né? Em qualquer aspecto que o ser humano estiver atuando, a gente pode constelar. Tá? Por quê? Porque, na verdade, nós somos multidimensionais. Certo? Então, por exemplo, saúde física pode ser constelado, saúde financeira pode ser constelado, saúde afetiva, saúde profissional, saúde psíquica. Tudo isso pode ser constelado, porque são áreas de atuação do ser humano. Né? A constelação não serve, por exemplo, para fofoca, né? Para curiosidade, não serve. Né? Então, a gente sempre brinca, não vem para a constelação quem tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Vem para a constelação quem tem coragem para resolver os seus problemas. Tá? Porque numa constelação a gente vai entender como é que aquele problema chegou na sua vida. Por que você está repetindo um padrão? Por que você está agindo na inconsciência? Por que aquela situação sempre se repete na sua vida? Né? Por que você nunca dá certo? Então existe alguma coisa que está te conectando a um registro anterior, a um valor anterior, né? Alguma coisa que já aconteceu. Né? Então, numa constelação, a gente só vai olhar para aquilo que está acontecendo. Numa constelação, a única coisa que eu prometo é que a gente vai olhar. Eu não vou resolver o problema de ninguém, eu não vou curar ninguém, eu muito menos vou dizer se é certo ou se é errado.
A gente não faz julgamento. A gente só vai olhar de como que aquela situação se instalou na sua vida. De quem que você pegou? De quem que você comprou esse peixe? Né? E aí, quando você entende como que isso chegou, aí sim você pode, se quiser, né, devolver o peixe e seguir a sua vida honrando o que já aconteceu com a sua alegria, com a sua felicidade, com a sua saúde física. Né? Dessa forma. Muito bom, querido. Incrível, maravilhoso, parabéns pelo trabalho. E aí, Isis, agora eu deixo aberto para você trazer uma mensagem final, tá? Em conexão com o seu coração, com a sua essência, tá aberto para você. Caso você queira trazer algum complemento a mais sobre o seu trabalho, ó, eu vou fazer um evento, um retiro, uma imersão, um workshop, falar mais sobre as suas entregas presenciais, as suas entregas online, tá aberto para você, querido. Gratidão. Legal, agradeço. Então, o convite que a constelação faz é para que a gente possa viver a nossa vida com mais leveza, com mais alegria, com mais felicidade, honrando aquelas pessoas que vieram antes da gente. O pilar da constelação é justamente isso: honrar aqueles que vieram antes, né? Honrar pai e mãe, porque tudo começa, a nossa vida começa aqui através do pai e da mãe, independente de como eles foram, do jeito como eles puderam ser. Porque na maioria das vezes as pessoas fazem o melhor que elas podem fazer, com a consciência que elas têm, com a limitação que elas têm. Né? Eu não posso de maneira nenhuma julgar com a capacidade, com a mente que eu tenho hoje, uma pessoa que viveu anos atrás. É totalmente diferente. A nossa realidade é diferente. Então, dentro do âmbito da constelação, a gente não julga ninguém. A gente não procura culpados, não existe culpados. Existem só consequências que a gente pode transmutar na nossa vida. Se você entende que aquilo que chegou para você chegou de uma maneira ou de outra, mas chegou, você trabalha para que aquilo faça o seu melhor. Né? Então é simplesmente se desconectar do passado. O grande mestre já dizia: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Mas a loucura, a grande loucura do ser humano é tentar modificar o passado. A gente gasta muita energia tentando modificar o passado. Né? Bom, agora, eu faço um trabalho muito grande, 2 vezes por ano, já fiz esse semestre e vou fazer agora em setembro, uma imersão em constelação familiar. A gente passa o final de semana inteiro olhando para dentro. Porque na constelação a viagem é para dentro, não é para fora. Então é um trabalho intenso, profundo, bonito e curativo. Né? Eu tenho o meu livro também, que está disponível, Vamos Constelar, a constelação em linguagem simples, que é uma introdução para quem não conhece a constelação. Eu tenho minhas redes, meus canais aqui, eu faço atendimento online, eu faço atendimento em grupos, eu sempre coloco nas minhas redes a minha agenda, então fico disponível para a pessoa, né, entrar em contato comigo. Muito bom, Isis, querido. O que você falou sobre os mortos? Qual foi a frase que você falou sobre os mortos do passado ali? Como que você Não pode... sou eu, não sou eu que falei, só estou reproduzindo, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É uma frase bíblica. Está lá. É justamente isso, para que a gente não ligar para o passado. Né? Na verdade, o passado não interessa, o que interessa é você aqui e agora. Né? Interessa aquilo que você faz com o que chegou para você. Né? Eu falo, eu conheço gente que nasceu na favela e se transformou numa grande pessoa. E eu conheço também gente que nasceu na favela que infelizmente não teve esses, né, esses recursos. Por outro lado, eu conheço gente que nasceu no berço de ouro e se transformou numa grande pessoa. Mas também conheço pessoas que nasceram no berço de ouro e estão dando problema por aí. Então, não é o passado que importa, é o seu presente. É o que você faz com aquilo que chegou para você. A sua vida está acontecendo agora, não está acontecendo lá atrás. Muito bom, querido. Então é isso, um aprendizado maravilhoso de a gente agradecer os nossos pais, né? Gratidão, pai e mãe, simplesmente por dar a vida,
Porque Exatamente. é algo simples que todos nós temos e recebemos, todos e todas nós recebemos. É algo simples, mas é extremamente profundo. E é o maior problema, é o maior bênção, o maior presente de todos, né? Tem, Exatamente. cara, eu vejo pais, nem todos os pais, assim, digamos que são exemplos de pais, né? Assim, não querendo julgar, não querendo entrar nessa energia do julgamento, da crítica, mas a gente vê pais que são exemplares. Tem pais que olham sim e falam assim, cara, eu quero ser um pai como esse. Só um segundo. Isis, tá por aí? Deu uma travada. Enfim, eu vou seguir aqui e a gente já finaliza. Para concluir esse raciocínio, então, existem pais que são pais e mães que são exemplares, que a gente olha e fala, nossa, cara, eu quero ser um pai assim quando eu tiver um filho, uma filha, por exemplo. Existem pais que a gente pode olhar e falar assim, cara, esse pai aqui talvez não seja tão exemplar, enfim. Mas todo pai e toda mãe fez pelo menos uma coisa, no mínimo uma coisa muito, muito incrível, que é dar a vida a alguém. Só isso já é algo incrível que a gente tem que valorizar e agradecer, né? Então todos nós... Travou aqui um pouquinho. Travou um pouquinho aí, né? Aham. Boa. Não, eu tava falando que às vezes, para concluir o raciocínio aqui, às vezes a gente olha pais, eu, por exemplo, eu olho pais que eu falo assim, cara, eu não tenho filho ainda, até filhas ainda. Às vezes eu olho um pai, uma mãe e falo, cara, esse pai aqui, essa mãe é exemplar. Quando eu for pai, eu quero ser como eles, um exemplo. Tem pais que eu olho e falo, cara, esse pai aqui é um exemplo de pai para mim. Mas, mesmo assim, até aquele pai que eu olho que não é exemplar, ele fez pelo menos uma coisa que é muito incrível, que é dar vida. Isso aí já é incrível, né? Isso aí, só esse fato já faz com que ele seja um pai exemplar, né? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte: se você está aqui, se você está vivo, se você está podendo me ouvir, se você está podendo falar, significa que você é a prova viva do sucesso dos seus pais. Uau, meu Deus. Não tem como, né? Se você está aqui, significa que o conjunto de sucessos foi maior do que o de fracassos. Uau. Você conseguiu, você é vencedor. Mas você só chegou aqui por quê? Em um momento muito mágico, seus pais se uniram e te deram a vida. Caramba. Mesmo que tenha sido só isso, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Então a gente honra e a gente agradece isso. Não, incrível, maravilhoso. E por mais que, meu Deus, nasci num pai, de uma mãe, de um pai que foi inconsciente, tô cheio de traumas, cara, tudo bem, você pode resolver, você pode liberar, existem soluções. Se a gente foca no agora, a gente consegue resolver, mudar, transformar, melhorar tudo, né? Uhum, exatamente isso. Perfeito. Boa. Legal. Legal demais, Isis. Eu te agradeço mais uma vez, querido. Gratidão profunda. Agradecemos também, Isis, as pessoas que participaram ao vivo junto com a gente e as pessoas que vão assistir a nossa gravação. Gratidão. Eu que agradeço, fui muito feliz, fui muito honrado de participar desse bate-papo esclarecedor, motivador, tá? E, para que quiser, estamos por aí. Perfeito. Seguimos em contato, querido. É isso. Gratidão. Muito boa noite, beijos no coração e até a próxima. Valeu, Isis. Até a próxima. Boa noite, tudo de bom para você.